Então, o que é que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse manejo, com foco específico para intubação, tá? Então, primeiro a gente precisa entender que manejar a via aérea de um paciente não necessariamente vai ser sempre intubar esse paciente, tá? Então, existem várias formas da gente fazer o manejo dessa via aérea. Existem formas que envolvem, que automaticamente vão estar envolvidas aí um tubo, laringoscópio, enfim, então, que vão envolver essa intubação, tá? Que vão envolver você colocar, na verdade, um dispositivo, um tubo, na traqueia desse paciente, mas existem aí outros mecanismos que a gente pode manejar a via aérea desse paciente sem necessariamente intubar, tá? Um dos principais exemplos seria a ventilação com máscara facial, certo? Então, aí seria um manejo que a gente faz de uma forma que não é invasiva. Fora isso, tem também o catéter CO2, tá? Então, assim, existem vários outros artefatos que a gente pode lançar mão para oxigenar bem esse paciente, tá? Para tentar ventilar esse paciente sem necessariamente fazer a intubação. O foco hoje da gente vai ser realmente a intubação tipo não cirúrgica, tá? Existe também a intubação tipo cirúrgica, ou seja, eu vou manipular a traqueia desse paciente do ponto de vista cirúrgico a fim de colocar um dispositivo ali, tá? A fim de colocar um tubo ali. Então, pode ser uma traque, um crico, enfim, certo? Então, eu vou manipular a traqueia desse paciente e eu vou colocar um tubo também. Hoje a gente vai focar especificamente na intubação traqueal não cirúrgica, tá? Então, hoje a gente vai discutir exaustivamente como é que a gente faz esse procedimento e as drogas que são utilizadas. E aí, para começar, a gente sempre faz uma avaliação clínica desse paciente, obviamente muito mais em um contexto de intubação eletiva do que em um contexto de intubação de urgência e emergência, mas sempre que você tiver tempo e você puder, o ideal é que você faça essa avaliação clínica. Então, existem vários preditores que a gente utiliza para você avaliar se a aérea desse paciente seria uma via aérea mais simples, tá? Ou se seria uma via aérea muito mais complexa, o que a gente chama de uma via aérea difícil, tá? Então, provavelmente, esse paciente seria de difícil intubação. E aí, disparado, a classificação que a gente mais utiliza é essa classificação de Mallampati, tá? Então, a classificação de Mallampati, ela é realizada da seguinte forma, né? Você pede para o paciente abrir o máximo que ele puder a boca, tá? E aí você vai avaliar as estruturas que você visualiza. Tem alguns livros que dizem que essa classificação deve ser realizada com o paciente em fonação. Então, o paciente estaria com a boca aberta, ele estaria fazendo tá? Só que a maioria desses consensos dizem que o ideal é que o malampato seja feito sem fonação. Então, só o paciente abrindo o máximo que ele puder a boca e colocando a língua para fora, tá? E aí a gente diz que o paciente seria classe 1 se você conseguir ver os pilares amidalianos, tá? E você conseguir ver toda a úvula. A gente diz que o paciente seria Mallampati 2 se você não conseguir ver bem esses pilares, tá? Mas você conseguir observar toda a úvula do paciente. O Mallampati seria 3 se você observar só a base da úvula, tá? Então você não consegue visualizar a úvula inteira. E o Mallampati seria 4 se você só estiver conseguindo ver o palato duro, tá? Você não consegue visualizar o palato mole. E aí, quanto maior for essa classificação, provavelmente esse paciente vai ser mais difícil de você intubar. Tá? Então, geralmente, essa avaliação clínica, ela serve para te predizer o quão difícil esse paciente vai ser para você realizar esse procedimento e, a partir disso, na verdade, você já vai mais preparado para essa intubação, tá? Se for um paciente, por exemplo, Mallampati 4, o ideal é que você vá muito bem preparado para abordar um viés difícil. Então, talvez aqui nesse paciente, o ideal não seria você realmente induzir o paciente, tirar toda essa consciência. Talvez o ideal fosse você fazer, por exemplo, uma intubação com o paciente acordado, tá? Então, a gente vai ver algumas medicações específicas, tá? Que a gente utiliza para isso. Então, de praxe, tem como fazer essa avaliação, tem tempo, então você vai e faz essa avaliação clínica. Fora isso, quais são os outros preditores que a gente também utiliza, né? Então, você sempre deve olhar os dentes incisivos. Então, quanto maior for o tamanho desses dentes, mais difícil vai ser você conseguir manipular a lâmina na boca desse paciente, tá? Ou seja, vai ser muito pior de você conseguir manipular o laringoscópio, tá? Então, quanto menos o paciente abrir a boca, ou seja, quanto menor for essa abertura de boca, também esse paciente vai ter aí uma dificuldade maior. Tá? Fora isso, existem outros preditores, por exemplo, paciente com pescoço mais gordo, tá? Paciente com pescoço curto, tudo isso são alguns preditores que você avalia o paciente como via aérea difícil, e aí provavelmente esse paciente ele vai dar um trabalho
trabalho maior para ser entubado, e o ideal é que você já vá pensando nisso e já tenha um plano B, um plano C, caso você não consiga entubar o paciente, tá? Beleza, e quais são os equipamentos que a gente usa para poder entubar o paciente? Todos esses equipamentos, eles têm que estar sempre testados, tá? Então, esses equipamentos, você tem que estar com ele com fácil acesso, então ele tem que estar muito próximo a você, na sua mesinha de via aérea, que tem que estar já toda montada, tá? E aí o ideal é que você sempre teste todos esses equipamentos, tá? Então, de praxe, o que a gente mais utiliza para realizar uma intubação vai ser o laringoscópio em si, que a gente vai discutir um pouquinho sobre essas lâminas, tá? A gente está vendo aqui que existem lâminas curtas lâminas curvas, e aqui existem lâminas retas, tá? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre essas lâminas, vai ver um videozinho, e o tubo, tá? Então a gente precisa de cara ter o tubo já selecionado, e a gente sempre seleciona tubo 8, 8,5 para homem adulto e um tubo 7 ou 7,5 para uma mulher adulta, tá? E a lâmina. Fora isso, sempre a gente tem que lançar mão de algum dispositivo que você consiga ventilar o seu paciente, caso você não consiga entubar. Então, tem que estar lá presente um dispositivo com máscara e uma bolsa, tá? Então, tem que estar presente, por exemplo, um ambu, certo? Para você conseguir ventilar o paciente. Outro aspecto importante é a fonte de oxigênio tem que estar próxima a você, tá? Para que você conecte a esse dispositivo bolsa-máscara e você consiga ventilar o paciente. E outro ponto importantíssimo, que geralmente a gente sempre esquece, mas é primordial, seria o aspirador, tá? Então, caso o paciente ele venha a regurgitar, você tem ali rapidamente o aspirador para fazer a aspiração desse conteúdo. Beleza, e em relação aos laringoscópios, o que é importante a gente discutir aqui? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de laringoscópio, tá? Então, a gente vai ter um laringoscópio com lâmina mais reta, tá? E a gente vai ver aqui como é que acontece a intubação com a lâmina reta, enfim. E um laringoscópio com a lâmina mais curva, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho. Cada um desse tipo, ele vai ficar encaixado em um local diferente da anatomia desse paciente, tá? Então, ele vai ficar encaixado em um local diferente, em estruturas diferentes, e a gente vai também discutir isso aqui, tá? E, basicamente, o laringoscópio, ele vai ser composto pela lâmina, certo? E pelo cabo, que geralmente é onde você coloca as pilhas. Todo esse material, ele tem que estar testado, tá? Então, você automaticamente já encaixa o cabo com essa lâmina e você já testa esse material. Beleza, então vamos começar discutindo um pouco sobre o laringoscópio de lâmina curva, que é o que a gente mais utiliza, principalmente em adulto, tá? Então, é realmente a lâmina que a gente mais usa para paciente adulto, certo? Qual é a grande sacada específica desse laringoscópio de lâmina curva, tá? A pontinha dele, então a pontinha dessa lâmina, ela tem que ser encaixada exatamente na valécula, então ela vai ter que ser encaixada exatamente na base dessa epiglote. Então, vamos lá, o que seria essa valécula, tá? Então, você vai introduzir a lâmina do laringoscópio pela boca desse paciente, a gente vai ver também como é que vai ser feita essa introdução, certo? E essa pontinha desse laringoscópio tem que ficar exatamente nessa estrutura daqui, que é a valécula, que é a base da epiglote desse paciente. Aqui a gente está vendo a epiglote, tá? Então, você vai ter que encaixar a pontinha do laringoscópio exatamente aqui. Qual é a diferença quando a gente faz uma intubação utilizando uma lâmina reta? Aqui seria a lâmina curta, né? Quando a gente utiliza uma lâmina reta, a ponta do laringoscópio, ele não vem e fica nessa valécula. A ponta do laringoscópio vai ficar em cima dessa epiglote. Então, é a própria ponta do laringoscópio que consegue desviar a epiglote, tá? E consegue te dar o campo de visão que a gente quer, que seria exatamente as cordas vocais, que seria a glote onde você vai passar o tubo, tá? Quando a lâmina é curva, que é essa que a gente está falando, então a ponta do laringoscópio ela vem e ela vai ficar aqui na valécula, tá? E aí você faz um movimento específico, que a gente vai ver também, e a partir desse movimento você consegue retirar a epiglote do seu campo de visão, tá? Para que você consiga ver a glote do seu paciente. A gente vai ver uns videozinhos que fica mais bem explicado, tá? Ok, então o que a gente viu é que a ponta dessa lâmina tem que estar especificamente nessa valécula, tá? E você vai conseguir, na verdade, puxar a epiglote para fora do seu campo de visão, tá? Então você não esmaga essa epiglote como a lâmina curva faz, tá? E aí, consequentemente, por ser uma lâmina curva, a gente consegue, na verdade, diminuir o risco de lesão de dente, tá? Então ela vai ficar mais curva aqui, então consequentemente ela tem um risco menor de lesionar esses dentes daqui, tá? Então ela tem um risco menor de lesionar os incisivos.
E fora isso, é uma lâmina que ela te dá um maior espaço. Então, na verdade, ela é uma lâmina que a gente vai ver aqui, ela tem um aparato específico quando ela comporta a língua desse paciente. Então, ela faz com que o campo de visão seja maior, tá? Então, essa lâmina aí curva é a lâmina que a gente mais utiliza para paciente adulto. Quando a gente fala, na verdade, da epiglote, do posicionamento dessas lâminas, perceba que esse daqui é o campo de visão ótimo, tá? Então, esse campo de visão daí é o campo de visão que você vai procurar toda vez que você faz uma laringoscopia, tá? Então, basicamente, é isso que você quer ver as cordas vocais, tá? Então, é exatamente aqui que você vai introduzir o seu tubo, tá? Essa laringoscopia aí, ela foi realizada com uma lâmina curva. Por que a gente sabe disso? Porque provavelmente a lâmina ficou aqui em cima, na base da epiglote, tá? E aí ela ficou aqui em cima, você fez um movimento específico, que a gente vai ver um movimento de tração, e com esse movimento a epiglote levanta, tá? E aí você consegue visualizar a glote. Se fosse uma lâmina reta, ela é uma lâmina que ela esmaga essa epiglote. Então, a lâmina reta, ela viria até aqui, tá? E ela simplesmente esmagaria essa epiglote. Então, ela pega essa epiglote e rebate para cima. Diferente dessa lâmina curva, que fica exatamente nessa valécula, tá? Beleza, e essa lâmina reta, né, que é a chamada lâmina de Miller? Geralmente a gente utiliza muito para criança, tá? E aí, por quê? Porque ela permite, na verdade, você esmagar essa epiglote, então você consegue levantar, e você consegue fazer isso com a epiglote maior. Então, a criança, na verdade, a epiglote dela, ela é bem maior, tá? E vai ser em formato de ômega. Então, a gente precisa de uma lâmina que consiga suspender a epiglote inteira, tá? E não uma lâmina que fique apenas encaixada nessa valécula, porque você, mesmo fazendo esse movimento de tração, essa epiglote é tão grande que ela ainda consegue atrapalhar o teu campo de visão, tá? Então, geralmente, a principal indicação seria em crianças que têm um epiglote maior. E aí, o que é que a gente consegue ver? Perceba que aqui está a epiglote do paciente, tá? E perceba que aqui seria a valécula, exatamente nesse pontinho daqui. Então, essa lâmina, se fosse uma lâmina curva, viria até a valécula e conseguiria fazer o movimento de tração, tá? E aí ia tracionar a base dessa epiglote. E com isso, a epiglote sairia desse campo de visão, mas aqui o que você percebe é que a lâmina passou por cima dessa epiglote, tá? Então, a lâmina reta, ela passa por cima dessa epiglote e esmaga essa epiglote, tá? Então, a maior indicação realmente seria em crianças, porque teria um epiglote maior, tá? E aí você não ia conseguir tracionar só a base dela, para que ela saia desse teu campo de visão. E em relação ao tubo, né? O tubo, na verdade, ele é um tubo que geralmente vem para a gente, né, já curvado, tá? E ele é moldável. E tem várias marcas no corpo desse tubo que orienta a gente até onde a gente introduziu. Tá? E a gente vai ver até onde deve introduzir, quando é que você para de fazer essa introdução. Beleza, e como é que a gente faz o manejo? A gente entendeu um pouquinho os laringoscópios, entendeu um pouquinho o tubo, para que tem essas marcações. Né? Então, para começar, a gente precisa entender quando eu devo indicar esse procedimento, quando eu devo entubar o paciente. E a partir daí, entendendo essas indicações, a gente consegue, na verdade, definir mais ou menos os pacientes que vão chegar para a gente, que vão necessitar desse procedimento. Então, basicamente, são 3 grandes indicações, tá? Toda vez que você tiver dificuldade de oxigenar o paciente, toda vez que você tiver dificuldade de ventilar o paciente e toda vez que você quiser proteger a via aérea do teu paciente. Então, vamos lá. Vamos parar para a gente pensar um pouquinho nessas indicações. Toda vez que a gente fala de dificuldade de oxigenar o paciente, a gente está falando de quê? O paciente pode ter algum problema parenquimatoso. A gente está falando, por exemplo, de um paciente que tem COVID-19, tá? Então, esse paciente, ele pode ter uma lesão pulmonar tão séria, tá? E essa lesão, na verdade, dificulta a troca. Então, eu preciso passar um tubo ali, porque eu preciso colocar muito oxigênio no pulmão desse paciente e ele conseguir fazer essas trocas, tá? Então, a gente está falando de alguma doença específica do parênquima pulmonar, onde você não está conseguindo fazer as trocas direitinho, tá? Onde você não está conseguindo realizar essa difusão desses gases. Então, o ideal é que você tente entubar o paciente para fornecer uma FiO2 mais satisfatória. Quando a gente fala de ventilar o paciente, a conversa muda um pouco, tá? É um pouco diferente. Toda vez que a gente fala de ventilação, é o quê? O paciente ele tem algum problema na mecânica ventilatória. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, daquele paciente que chegou no teu plantão com um tórax instável. Aquele paciente que chegou, por exemplo, sei lá, com uma fratura de 4 arcos costais. Aquele paciente, toda vez que ele começa a respirar, ele sente muita dor. Perceba, o parênquima pulmonar dele está ok.
tá? Ele consegue fazer as trocas, ele não tem um problema de oxigenação. O problema dele é o quê? Ele não tem mecânica ventilatória, ele não consegue expandir o tórax, tá? Então, esse paciente daí talvez seja um paciente indicado para que você realize essa intubação. Afinal, ele não consegue ventilar, ou seja, ele não consegue fazer o movimento ventilatório. Quando é que a gente indica também para esses pacientes que têm algum problema de ventilação? Por exemplo, aquele paciente que chegou no seu plantão, tá? E ele tem uma insuficiência respiratória por algum motivo, você coloca uma VNI nele, você faz uma Venturi, enfim, o paciente está lá respirando e realizando essas trocas, só que qual é o grande problema? Com o tempo a musculatura começa a fadigar, tá? Então ele está tão taquidispineico que a musculatura dele fadiga. Perceba, ele está com parênquima, ele realiza a oxigenação ok, tá? Então ele não está com dificuldade de oxigenar. O grande problema dele é o quê? A musculatura respiratória dele está fadigando, tá? Ou seja, ele vai começar a ter um problema de mecânica ventilatória, ele vai começar a ter um problema realmente para expandir o tórax, tá? Nesse caso daí, já seria uma indicação de você fazer a intubação. Então, comece a perceber que há uma diferença entre oxigenar o paciente e ventilar o paciente, tá? Quando a gente fala de ventilação, a gente fala muito mais de uma insuficiência respiratória aí voltada para retenção de CO2, porque você não está tendo movimento respiratório adequado. E a outra indicação, que seria uma classe específica, né, que entram aí várias outras indicações, mas com o foco principal que seria a proteção da via aérea desse paciente. Então, você está com medo do paciente regurgitar. Então, aqui entra, por exemplo, a indicação através de classificação de escala de Glasgow, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que é uma indicação paciente com Glasgow abaixo de 8, tá? Então, isso daí seria uma indicação. Mas por quê? Se o paciente oxigena e se o paciente ventila? Ele pode estar inconsciente, tá? Mas assim, ele estaria ventilando, ele estaria oxigenando. Aí seria basicamente para proteção de via aérea. Porque, como ele está inconsciente, ele pode regurgitar e esse conteúdo ir direto para a via aérea desse paciente. E aí ele está inconsciente e ele perde o reflexo da tosse, tá? Então, obviamente, ele vai broncoaspirar. Então, aqui, basicamente, são as indicações que a gente fala de proteção de via aérea para evitar aí uma broncoaspiração, tá? Então, a gente sempre divide o paciente nessas 3 classificações, tá? Então, existem várias doenças que vão estar em uma classificação e outra, enfim, mas são 3 grandes indicações, tá? E todas as doenças vão estar atreladas aí a uma dessas indicações. Beleza, e como é que a gente faz, né, esse preparo? Como é que inicia esse preparo? Ou seja, já olhei todos os meus equipamentos, os equipamentos já estão funcionantes, né? Então, se o paciente estiver consciente, é um paciente que ele chegou para você, por exemplo, ele está muito taquidispineico, tá? Mas ele está consciente, orientado, mas aí você está percebendo que já está tendo dificuldade de ventilação, tá? Ou seja, a musculatura dele já está entrando em processo de fadiga. Então, se esse paciente está consciente, você precisa informar o procedimento ao paciente, tá? Aí você vai informar que ele vai precisar ser entubado, enfim, você vai detalhar todo esse procedimento que ele vai passar, tá? Em seguida, você vai posicionar o paciente. A gente vai ver que existe uma posição específica e essa posição é o ponto-chave. É por isso que, geralmente, quem faz essa posição de uma forma correta não tem tanta dificuldade em entubar o paciente, tá? E a gente vai aprender hoje como é que a gente faz esse posicionamento. E o outro ponto importantíssimo, caso você tenha tempo, caso não seja uma intubação em sequência rápida, né? Ou seja, você tem um tempo específico para que você consiga manipular aí esse paciente, o ideal é que você realize a pré-oxigenação, tá? Qual é a indicação maior desse procedimento, né? Para que eu vou fazer isso? Afinal de contas, eu já vou entubar o paciente. Eu já posso estar ali e colocar o paciente com FI de 100%. Para que eu vou fazer essa pré-oxigenação? E aí entra um conceito bem interessante, tá? Então, perceba, agora, nesse exato momento, você está respirando com a FI de O2 de 21%, né? Que é a quantidade de oxigênio nesse ar ambiente. E aí, o que acontece? A maioria desse ar que você está respirando exatamente nesse momento, ele é composto basicamente de nitrogênio, né? Vai ser muito nitrogênio e 21% de oxigênio. Certo, então o que acontece? No teu alvéolo, nesse exato momento, tem muitas moléculas de nitrogênio, tá? Tem muitos átomos aí de nitrogênio.
E aí, o que é que eu faço? Se eu colocar o paciente para fazer uma pré-oxigenação com O2 a 100%, então eu coloco uma máscara nesse paciente, vedo bem o rosto dele, tá? E ele vai respirar só oxigênio a 100%, o que é que eu faço? Eu consigo lavar todo esse nitrogênio desse paciente. Então, o paciente vai respirar com O2 a 100%, tá? Esse O2 vai para o alvéolo desse paciente, e quando ele expirar, ele coloca para fora o nitrogênio. E ele vai ficar automaticamente respirando O2 e colocando para fora esse nitrogênio, tá? Então, o que é que eu consigo? Eu consigo deixar o alvéolo desse paciente cheio de oxigênio. E na hora que eu fizer as medicações para induzir o paciente, ou seja, para retirar a consciência desse paciente e automaticamente o paciente parar de respirar, o alvéolo dele está muito cheio de O2. Tá? Então, ele consegue se manter oxigenado por um tempo aí específico. Os livros dizem que se o paciente ele for um paciente rígido, for um paciente sem nenhuma doença pulmonar, enfim, e você fizer o procedimento corretamente, você consegue manter o paciente em apneia durante 10 minutos, tá? Geralmente com uma saturação acima de 92. Então, perceba que deu para fazer a pré-oxigenação, sempre faça, tá? Então, acople a máscara no rosto desse paciente e o paciente vai respirar com uma FI de 100%, para que a gente consiga lavar esse nitrogênio. Beleza, só que a gente tinha discutido que além de fazer esse procedimento, eu devo posicionar corretamente o paciente. Como é que eu faço esse posicionamento, tá? Então, primeiro, vamos entender o porquê disso. Por que eu tenho que botar exatamente nessa posição, tá? Porque eu não posso colocar em outra posição. Vamos dar uma olhada aqui nessa figura. A gente observa que existem 3 eixos aqui específicos para o paciente, tá? Então, existe o eixo oral aqui, existe o eixo faríngeo e existe o eixo laríngeo, tá? E eu preciso alinhar esses 3 eixos. Quando eu consigo alinhar esses três eixos, através da cavidade oral, eu consigo enxergar a laringe desse paciente, tá? Então, preciso, na verdade, alinhar esses 3 eixos. Então, o que é que eu faço? Eu preciso colocar ele nessa posição que a gente chama posição de sniff, ou posição de cheirar, tá? Como é essa posição? Eu vou colocar um coxinho aqui e esse paciente vai deitar em cima desse coxinho, tá? Aí você diz, certo, mas qual é a altura desse coxinho? Como é que eu sei o quanto eu vou colocar, por exemplo, de travesseirinho aí, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é, eu coloco um coxinho até que o pavilhão auricular desse paciente fique na altura do externo, tá? Ok, consegui isso. Ou seja, por essa figura, a gente já observa que esse paciente ele fez uma flexão do pescoço pelo tórax, tá? Então, ele fez uma flexão desse pescoço sobre o tórax. Então, na hora que você coloca esse coxinho, a cabeça do paciente vai para frente, tá? Então, vai fazer esse movimento de flexão. Com esse movimento de flexão, você já consegue alinhar o eixo faríngeo com o eixo laríngeo, certo? Mas eu preciso alinhar também o eixo oral. Como é que eu faço com que esse eixo oral consiga ser alinhado com todos os outros 2 eixos? Faço o movimento de hiperextensão da cabeça, tá? Na hora que eu fizer esse movimento de hiperextensão da cabeça, você consegue alinhar os 3 eixos e as cordas vocais ficam bem nítidas, tá? Então, a gente consegue realmente visualizar bem a glote. Então, basicamente, essa posição de sniff seria colocar um coxim para que o pavilhão auricular fique na altura do externo desse paciente. No momento dessa intubação, você vai fazer hiperextensão da cabeça, tá? Então, esse é o posicionamento correto, tanto para você intubar o paciente, como para você ventilar, tá? Ah, mas o paciente, por exemplo, tem uma suspeita de fratura de cervical. Claro que você não vai fazer isso, tá? Então, você vai desenvolver todos os seus procedimentos de intubação e de ventilação com o paciente com o colar cervical, tá? Em posição neutra. Então, a gente geralmente não mexe com a cabeça desse paciente. Essa posição aqui só deve ser realizada caso o paciente realmente não tenha nenhuma suspeita de fratura de coluna cervical. Beleza? Ok. Fora isso, essa posição ainda propicia uma maior abertura da boca, tá? Então, aumenta o teu campo de visão. Então, aumenta, na verdade, o campo que você vai estar trabalhando ali junto com sua lâmina e seu tubo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, que ele traz exatamente como seria essa posição, tá? Aqui, ó, eu queria trazer para vocês, ó, o paciente ele está em cima de um coxinho, tá? Então, é basicamente isso. E na hora que a gente for realizar a intubação, ele vai fazer a hiperextensão da cabeça desse paciente. Então, aqui ele está com a flexão da cabeça sobre o tronco, tá? E a ideia é que você consiga, na verdade, alinhar esses eixos, tá? O eixo oral, o eixo faríngeo e o eixo laríngeo, beleza?
E como é que eu me posiciono, eu como profissional que vou realizar o procedimento, como é que eu me posiciono em relação ao paciente, tá? O ideal é que o paciente ele fique na altura do teu apêndice xifoide, certo? E isso, na verdade, ajuda muito a gente a intubar sem estar toda hora curvando coluna, enfim, principalmente para aqueles profissionais que precisam realizar várias intubações durante o dia, tá? Então, geralmente, você vai sentir muita dor lombar se você ficar a todo momento se curvando. Então, o ideal é que o paciente, você suba a maca, tá? E esse paciente fique na altura do seu apêndice xifoide. Beleza, então fiz tudo isso, posicionei, coloquei o coxim, fiz a hiperextensão da cabeça desse paciente. E aí, o paciente está mais ou menos na altura do meu apêndice xifoide. Ok, vou iniciar o procedimento, a gente vai ver o passo a passo, tá? E aí, só para ficar bem claro, jamais você deve realizar esse movimento de báscula, tá? E a gente vai ver isso com um vídeo também. O que é esse movimento de báscula? Perceba que esse laringoscópio é uma lâmina curva, né? Ou seja, a ponta dessa lâmina ficou na valécula, né? E aí eu disse a vocês que a gente ia realizar um movimento. Assim que você consegue colocar a ponta desse laringoscópio na valécula desse paciente, você vai realizar um movimento. E aí, qual seria esse movimento? É um movimento que vai junto com o cabo. Então, perceba que sua força, na verdade, é uma força que ela vai ter um vetor resultante no sentido do cabo. Tá? Então, você sempre vai empurrar para frente e para cima esse laringoscópio. Então, jamais você vai fazer esse movimento de alavanca. Tá? Então, que seria esse movimento de báscula? Perceba que seria esse movimento daqui, de você fazer esse movimento de alavanca. Isso porque, na hora que você faz esse movimento de alavanca, a ponta desse laringoscópio, né, essa lâmina específica, ela vai tocar no incisivo desse paciente e pode quebrar o dente. Tá? Então, jamais a gente faz esse movimento de báscula, porque você pode quebrar o dente do seu paciente. A gente vai ver isso em um vídeo específico, ele fazendo exatamente esse movimento de tração. É como se você estivesse empurrando o cabo do laringoscópio em direção ao teto ou em direção aos pés do teu paciente, tá? Ok, então vamos ver o passo a passo específico para a gente ver um vídeo e entender melhor. Primeira coisa, eu vou abrir a boca do meu paciente, tá? E eu vou introduzir a lâmina sempre pelo lado direito da boca do paciente. Então, eu sempre seguro a lâmina pela mão esquerda, tá? Independente se eu sou canhota ou destra, eu vou estar sempre segurando o laringoscópio com a mão esquerda, tá? E eu vou introduzir a lâmina sempre pelo cantinho direito da boca. Aí você diz, mas por que isso? Porque eu não posso introduzir logo na região central da boca? Porque a lâmina, ela tem exatamente essa curvatura daqui, ó, essa região daqui, tá? Que a gente tá vendo. E essa região é a região responsável por comportar a língua. Essa região, a língua tem que ficar exatamente nela, tá? Que fica aqui no ladinho do laringoscópio, e com isso a gente consegue tirar a língua do nosso campo de visão. Então, por isso que eu sempre tenho que introduzir pelo lado direito e, em seguida, depois que eu introduzo pelo lado direito, é que eu centralizo esse laringoscópio, tá? E na hora que eu centralizo, a língua vai ficar exatamente nessa região da lâmina, tá? Que é a região que eu consigo, na verdade, tirar ela do meu campo de visão. Beleza, então com isso eu consigo, ó, deslocar a língua para a esquerda e a língua vai ficar exatamente nesse cantinho, tá? Em seguida, o que é que eu faço? Eu tenho que tracionar o laringoscópio, e aí essa tração é sempre para cima e para frente, que foi o que a gente viu. Então, ou seja, ó, vai ser sempre você puxando o laringoscópio em sentido do cabo, tá? Então, vai ser sempre, você puxa um pouquinho para cima, e em seguida você faz todo o movimento para frente, no sentido do cabo, tá? Esse movimento daqui é o suficiente para você conseguir tirar essa epiglote e você conseguir visualizar a glote, tá? E lembrar, jamais fazer movimento de alavanca com seu punho, então jamais fazer báscula, certo? Se você fizer báscula, essa região do laringoscópio aqui toca no incisivo desse paciente e o incisivo pode ser fraturado, tá? Certo, então visualizei as cordas vocais. E agora? Então você vai fazer a inserção do tubo, né? Então você vai passar o tubo. Você estava com aquela visualização ótima, que foi aquela que a gente viu naquela figurinha, então você consegue passar o tubo. Lembrar que esse tubo você sempre passa pelo canto direito da boca, afinal o canto esquerdo está lá com a língua, né? Então eu sempre vou manipular esse tubo sempre pelo canto direito. Então com sua mão direita você vai e manipula o tubo, tá? E aí você vai inserir o tubo, esse tubo você tem que ver ele passando pelas cordas vocais, tá? E sempre com o balonete desinsuflado, né? Então o balonete ele vai estar desinsuflado e essa curvatura vai estar para cima,
a curvatura vai estar aqui, ó, para cima, tá? Apontando para cima. Beleza, então aí consegui ver as cordas vocais, o tubo está desinsuflado, curvatura para cima, eu vou agora passar o meu tubo. Assim que você passa o tubo, quando é que eu devo parar, tá? Para que eu não empurre demais e acabe originando aí uma intubação seletiva. Geralmente a gente interrompe essa inserção cerca de 2 centímetros após você ver o balonete passar pelas vias aéreas, tá? Então o balonete passou pelas vias aéreas, você consegue parar essa inserção e provavelmente o tubo vai estar bem localizado, tá? O que a gente observa é todo tubo, ele vai ter o balonete, tá? Aqui é a ponta do tubo, ele vai ter o balonete aqui específico e ele sempre tem uma linha mais grossa após esse balonete, tá? Tem alguns tubos que trazem 2 linhas mais grossas após o balonete. Então, o que é que a gente faz? Você geralmente passa o balonete e passa essa primeira linha mais grossa. Então, a glote do paciente fica exatamente entre essas 2 linhas, tá? Isso daí seria o posicionamento ideal. Geralmente, quando você faz esse posicionamento ideal, o tubo ele fica introduzido cerca de 21 centímetros quando é mulher e 23 centímetros quando é para homem. Isso daqui é centímetros em relação ao dente incisivo, tá? Então, você vai lá, terminou de entubar o paciente, você vê aqui qual é a marquinha que está no tubo em relação ao dente incisivo desse paciente. Geralmente, quando é mulher, está em 21 centímetros e quando é homem, geralmente a gente introduz aí em torno de 23 centímetros, tá? Beleza, e em seguida você vai insuflar o balonete para você poder testar se você conseguiu entubar ou não o paciente, tá? Como é que a gente insufla esse balonete? Geralmente a gente coloca em torno de 5 a 10 ml de ar, tá? Que é o suficiente para você fazer aí uma pressão em torno de 25 a 30 centímetros de água. Como é que a gente faz a verificação de que o posicionamento desse tubo está correto? Ou seja, eu consegui entubar realmente a traqueia e eu estou conseguindo ventilar esse paciente de forma correta, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro artefato que a gente utiliza vai ser sempre a ausculta, tá? Existem N outros artefatos, mas geralmente o que mais a gente faz, o critério que a gente mais utiliza realmente é a ausculta. Então, como é que a gente faz essa ausculta? Geralmente você inicia pelo epigastro desse paciente para você ter certeza que você não fez uma intubação esofágica, tá? Em seguida, ausculta as 2 bases e em seguida os 2 ápices pulmonares. Então, são 5 pontos que você vai auscultar, tá? Epigastro, as 2 bases e os 2 ápices, certo? E aí existe, na verdade, o padrão ouro para você dizer que o tubo realmente está na traqueia desse paciente, que aí seria a capnografia. Como não são todos os serviços que contam com a capnografia, a gente usa realmente a ausculta, tá? E aí a capnografia, só para a gente saber, seria aquela onda que vai ser formada a partir da exalação desse CO2, tá? Então, existem os monitores específicos e nesses monitores você consegue visualizar os gráficos que estão sendo formados ali a partir da saída desse CO2 pelo tubo. E, obviamente, para estar saindo CO2, o tubo tem que estar realmente em via aérea, tá? Terminei de fazer isso, vi que está lá, consegui entubar o paciente, auscultei direitinho, eu vou fixar o tubo, certo? E aí, geralmente, a gente fixa ou com fita cardíaca ou a gente fixa com esparadrapo. Existe uma manobra específica aí que a gente utiliza, tá? Principalmente quando a gente está em ambiente de urgência e emergência, então, principalmente em paciente que chegou para você e provavelmente é um paciente estômago cheio, tá? Então, é um paciente que estava, enfim, comendo, bebendo, saiu, ele foi dirigir, bateu com o carro, tá? Então, esse paciente não tem um tempo de jejum específico, então, esse paciente vai chegar para você e, obviamente, você vai ter que considerar esse paciente um paciente estômago cheio, tá? Então, existe uma manobra específica que a gente utiliza muito, apesar da literatura ela não conseguir ser clara em relação a se essa manobra protege realmente o paciente ou não. Então, todos os anos saem estudos relacionados a essa manobra que diz, ó, a manobra é bacana, ela protege, ó, não, a manobra ela não protege, o esôfago corre para o lado e o paciente broncoaspira também. Enfim, geralmente, protegendo ou não, a gente costuma fazer, tá? Que seria a manobra chamada manobra de Selick. Como é que a gente faz essa manobra? Perceba aqui nessa figura, tá? Então, você faz uma pressão em cima da cartilagem cricoide. Qual é a intenção de você fazer essa pressão? O paciente está aqui deitado, né? Então, o que a gente vai observar em um paciente deitado seria o esôfago do paciente aqui, tá? E a traqueia do paciente aqui. Na hora que você faz uma pressão nessa cartilagem daqui, você pressiona essa cartilagem contra o esôfago desse paciente. Então, o que é que vai acontecer?
a traqueia desse paciente vai estar aqui e o esôfago vai ficar fechadinho. Tá? Então, você diminui esse lumen desse esôfago. Você pressionou aqui e o esôfago ele fica mais fechadinho. Então, se esse paciente ele regurgitar durante o teu procedimento, provavelmente esse conteúdo não vai para a boca desse paciente para que o paciente broncoaspire. Tá? Então, geralmente, a gente costuma fazer essa manobra sempre que a gente suspeita de que é um paciente estômago cheio, tá? De que é um paciente que corre aí um risco de regurgitar durante o procedimento. Quais seriam as grandes contraindicações dessa manobra, né? Então, seria pacientes com vômitos ativos. Por quê? Porque se o paciente está com vômito ativo e você vai e bloqueia o esôfago desse paciente, se ele tiver com vômitos vigorosos, o esôfago dele pode até romper, tá? Porque você foi lá e bloqueou. Então, jamais fazer com pacientes com vômitos ativos. E outro ponto importante seria fratura de coluna cervical ou de laringe, tá? Isso porque a gente vê que você está comprimindo o esôfago entre a cartilagem e entre a cervical. Se o paciente tiver alguma suspeita aqui de fratura cervical, você pode, de repente, deslocar essa fratura e piorar o quadro clínico desse paciente, tá? Então, essas daqui são as principais contraindicações. Ok, então vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, que a gente observa o passo a passo de você realizar uma intubação, tá? Então, o paciente ele já está posicionado, certo? Então, ó, ele abriu a boca desse paciente, perceba que ele vai introduzir a lâmina pelo canto direito, certo? E aí, justamente, ó, para que a língua ela seja jogada para o canto esquerdo da boca, tá? Então, ele introduziu do canto direito e, em seguida, ele centralizou. Essa lâmina é uma lâmina curva, ou seja, ela vai ficar exatamente na valécula desse paciente, ela não vai esmagar a epiglote, tá? Então, ele vai posicionar exatamente ó, na valécula desse paciente e ele vai realizar aquele movimento que a gente falou, que não é báscula, tá? Que seria aquele movimento de tração, empurrando o cabo do laringoscópio para os pés do paciente. E aí você vai ter a visualização ótima. Se for uma lâmina curva, se for uma lâmina reta, perceba que a lâmina reta, ó, ela tem que esmagar essa epiglote, ela não fica na valécula, tá? Então a lâmina reta está aqui em cima, ó, ela esmagou a epiglote, tá? E aí com isso ela consegue afastar. Veja o movimento que ele faz, tá? Ele não faz o movimento de báscula, que seria aquele movimento de alavanca, tá? O movimento que ele vai fazer é tentando tracionar o cabo do laringoscópio para frente e para cima, certo? E não tentando fazer a alavanca, ó. Jamais fazer esse movimento de alavanca, tá? Com isso, realizando esse movimento, ele vai conseguir a visualização ótima, que foi aquela visualização que a gente acabou de observar aí nesse vídeo. E o tubo ele vai estar sempre sendo introduzido pelo canto direito. Aqui ele mostra que você pode solicitar a ajuda de alguém para puxar a bochecha desse paciente e aumentar o teu campo de visão, tá? Uma vez esse tubo sendo introduzido, lembrar que sempre você precisa visualizar a passagem desse balonete. Então, você está visualizando aqui, ó, o balonete passando entre as cordas vocais, tá? Assim que esse balonete passar, idealmente você para essa introdução em torno de 2 centímetros após o balonete ter passado, tá? Que seria a posição ótima. Realizou tudo isso, você vai retirar a lâmina e vai insuflar o CAF, certo? Que seria o balonetezinho. Insuflou o balonete e aí você termina o seu procedimento. Você vai checar se o paciente está realmente entubado, colocando aqui o ambu, tá? A bolsa reservatório e fazendo a ausculta, tá? Ou através da capnografia, como a gente tinha visto, né? Se o seu serviço dispuser disso. Ok, então a gente discutiu um pouquinho, a gente visualizou um pouquinho alguns vídeos relacionados ao preparo de um paciente que vai fazer a intubação. Mas quais as drogas que eu vou fazer para eu manter o paciente ali o máximo estável possível, tá? Para que eu não consiga, para que eu consiga, na verdade, manter um padrão hemodinâmico desse paciente e a partir desse padrão eu não piore o estado cardiovascular dele, tá? Então, para começar, você precisa entender 3 pontos importantes relacionados às drogas, tá? Então, para começar, a gente sempre vai fazer um tripé de droga. Então, a gente sempre vai escolher um bloqueador neuromuscular, sempre vai escolher um hipnótico e sempre vai escolher um opioide. Vamos começar a entender isso. Primeira coisa que a gente tem que parar para perceber é que o procedimento de intubação é um procedimento extremamente doloroso, tá? Então, é um procedimento que o paciente sente muita dor. Se o paciente ele sente muita dor, o ideal é que esse paciente ele esteja desacordado. Então, o ideal é que eu faça a hipnose, ou seja, eu mantenha o paciente inconsciente, tá? O ideal também é que eu forneça uma boa analgesia para que o paciente não fique sentindo dor, tá?
E outro ponto importante é que eu faça o bloqueio neuromuscular para que eu mantenha o paciente num relaxamento ideal para que eu consiga manipular a via aérea. Então, por isso que eu sempre escolho essas 3 classes de drogas, tá? Então, são 3 classes que eu preciso parar para pensar em quais eu vou escolher para poder realizar esse procedimento nesse paciente, tá? Então, vamos começar, na verdade, discutindo um pouco sobre os hipnóticos, tá? Então, quais drogas eu devo escolher? Existem vários hipnóticos, tá? Mas eu devo escolher um específico para aquele meu paciente, para eu intubar aquele paciente. Então, quais são os hipnóticos, ou seja, quais são aquelas medicações que vão retirar a consciência do meu paciente, tá? Então, existem basicamente algumas classes, tá? Que aí seriam os barbitúricos, os benzodiazepínicos, o etomidato, o propofol e a cetamina, tá? Então, perceba que eu tenho aí mais ou menos cinco drogas, de uma forma geral, para eu poder parar e escolher uma para utilizar para aquele paciente, para eu retirar a consciência dele, para eu manter ele inconsciente durante o procedimento. Vamos discutir um pouquinho sobre as indicações de cada uma, tá? Você precisa entender as indicações de cada uma para você fazer as seleções de forma correta. O que a gente aprende muito em emergência é para entubar o paciente, eu vou fazer dormonida e fentanil, tá? Então, é meio que uma receitinha que a gente aprende. Não é assim. Cada paciente tem uma particularidade e cada droga dessa tem uma indicação específica. Então, você precisa estar ciente dessas indicações para que você consiga escolher a droga adequada para aquele perfil daquele paciente, tá? Então, vamos começar discutindo um pouquinho esses receptores, tá? Então, todas essas 5 classes aqui, basicamente, tá, vão agir em um receptor específico, que seria o receptor GABA, tá? Então, a maioria vai agir nesse receptor GABA, com exceção de uma, que seria a cetamina, que a gente vai ver que ela vai agir especificamente nesse receptor NMDA, tá? Mas todas as outras, benzodiazepínicos, barbitúricos, propofol e etomidato, vão estar agindo aqui no receptor GABA, tá? Então, vai estar ativando esse receptor GABA e, a partir disso, é que ele consegue fazer uma hiperpolarização dessa célula e o paciente perde a consciência. Enquanto que a cetamina ele é um antagonista desse receptor NMDA. A gente vai ver que, por causa disso, ela tem outras particularidades específicas. Ok, então vamos começar discutindo um pouquinho os barbitúricos. Tá? Então, toda vez que a gente fala de barbitúrico, a gente está falando de uma droga que era muito utilizada antigamente, mas que hoje, na verdade, ela está entrando bem em desuso. Tá? Então, são poucas as indicações que a gente tem para os barbitúricos. Era muito utilizado antes, mas aí surgiram outras drogas, tá, com um perfil farmacocinético muito melhor, e elas foram deixadas mais de lado. Então, o barbitúrico que a gente tem de grande representante seria realmente o tiopental, tá? E aí, o que é que esse barbitúrico faz? O barbitúrico ele tem uma característica bem interessante, que seria esse efeito neuroprotetor. Então, o que é que acontece? Você faz um barbitúrico em um paciente, ou seja, você faz o tiopental nesse paciente, e ele consegue, na verdade, hiperpolarizar tanto a célula, tá? Que a célula vai reduzir drasticamente o seu metabolismo. O que isso daí é excelente para aquele paciente que não está tendo uma boa perfusão cerebral. Se o paciente ele não está conseguindo perfundir bem o cérebro dele, ou seja, você não está conseguindo enviar glicose e oxigênio de forma adequada, o ideal é que essa célula diminua o máximo possível esse metabolismo, tá? Para que a célula não entre em isquemia, certo? Para que aquele tecido ali ele não entre em processo de isquemia. Então, ele tem esse efeito neuroprotetor bem interessante. Ele reduz muito esse metabolismo, tá? O que dá um certo grau de neuroproteção. Então, os barbitúricos, eles eram muito utilizados antigamente quando você tinha um paciente em parada cardíaca. Um paciente em parada cardíaca era aquele paciente que realmente você tinha que reduzir o máximo possível de metabolização dele, de todas as células, porque a perfusão dele estava muito ruim. A perfusão dele vai ser completamente dependente da tua massagem cardíaca. Né? Então, a gente geralmente fazia aí os barbitúricos para esses pacientes, tentando causar essa neuroproteção, tá? Tentando proteger o tecido nervoso desse paciente para que, quando retornasse a circulação espontânea, a sequela do ponto de vista neuronal fosse a menor possível, tá? Hoje a gente faz mais isso? Não, tá? Hoje a gente geralmente não faz mais isso. A gente jamais faz mais barbitúrico em parada cardíaca, certo? Mas antigamente a gente fazia bastante. O que é que esses barbitúricos fazem ainda? Eles causam uma depressão ventilatória e uma depressão cardiovascular bem importante e é dose dependente. Ou seja, assim que você faz o barbitúrico, geralmente o paciente entra em apneia, tá? Então, você diminui tanto a frequência respiratória até chegar a zero. E fora isso, ele diminui bastante a pressão arterial desse paciente, tá? Então, ele vai deprimir aí o sistema cardiovascular. E aí, todas
repercussões, elas são doses dependentes, ou seja, quanto maior a dose que você faz, mais você vai deprimir frequência respiratória, mais você vai fazer essa depressão dessa pressão arterial, tá? E os benzodiazepínicos? Então, os benzodiazepínicos hoje são drogas super utilizadas, né? Então, eles vieram mais ou menos substituir esses barbitúricos, enquanto que o barbitúrico tá cada vez mais em desuso, os benzodiazepínicos não, né? Estão cada vez aí mais em uso, então eles vieram e meio que substituíram aí os barbitúricos, tá? Então, eles vão agir naquele receptor GABA, como a gente tinha falado, né? E vão hiperpolarizar a célula. Os benzodiazepínicos têm várias utilidades hoje, né? Não só para você induzir o paciente, mas a gente utiliza também como ansiolítico, enfim. Então, ele é a droga primordial aí para você abortar, por exemplo, uma crise de pânico, tá? Então, uma crise de ansiedade muito, muito intensa, geralmente são as medicações que a gente faz para tentar abortar aquela crise, tá? Fora isso, ele funciona também muito bem como anticonvulsivante. Então, chegou no teu plantão um paciente, por exemplo, em estado de mal epilético, a primeira droga que passa pela tua cabeça é: vou fazer diazepam, né, para tentar abortar essas crises. Beleza. Só que a gente está falando especificamente de hipnose, ou seja, eu preciso deixar o paciente inconsciente, né, para eu poder realizar esse procedimento. Então, eles são drogas que atualmente são muito utilizadas, principalmente quando a gente fala de midazolam, né? Então, toda vez que a gente vai para uma emergência, quando você observa os profissionais entubando o paciente, geralmente sempre fazem dormonide, que é o midazolam, e fentanil, né? Então, assim, atualmente é uma droga super utilizada para fazer hipnose em emergência, tá? Qual é a diferença entre todos os benzodiazepínicos que a gente tem, né? Geralmente é o tempo de meia-vida. Então, o diazepam, ele tem um tempo de meia-vida bem alargado, então você faz, geralmente o paciente fica inconsciente aí um tempo maior, tá? O midazolam tem um tempo de meia-vida intermediário, enquanto que, o lorazepam tem um tempo de meia-vida intermediário, enquanto que o midazolam, o dormonide, né, popularmente conhecido, tem um tempo de meia-vida menor, tá? Então, basicamente, o que diferencia eles são esses tempos de meia-vida. Só que aí, qual é o grande problema de um benzodiazepínico, né? Ele diminui o fluxo sanguíneo, tá? Ou seja, ele consegue diminuir o fluxo sanguíneo e o metabolismo do encéfalo desse paciente. Então, de certo modo, ele dá aquela neuroproteção também que o barbitúrico dá, tá? Só que essa neuroproteção é muito maior com o barbitúrico do que com o benzodiazepínico. Beleza. Mas aqui a gente já começa a perceber uma coisa importante. Se ele está diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral, provavelmente ele está diminuindo o fluxo sanguíneo como um todo, né? Exatamente, tá? Então, os benzodiazepínicos, na verdade, eles conseguem diminuir aí a pressão arterial do paciente. Se eles estão diminuindo a pressão arterial do teu paciente, para aquele paciente que chegou em uma condição hemodinâmica mais crítica, tá? E você vai precisar entubar esse paciente, não seria a droga de escolha, tá? Então, aquele paciente, por exemplo, um politraumatizado, vítima de um acidente automobilístico, tá? Que chegou para você, enfim, ele ainda não está entubado, você colocou o colar cervical nesse paciente, você precisa entubar o paciente porque o paciente está evoluindo aí para um choque hipovolêmico, enfim, o ideal é que você não utilize essa droga, tá? Ela vai piorar a hemodinâmica desse paciente. Por quê? Porque vai diminuir a pressão arterial, tá? Beleza, e o etomidato? O etomidato atualmente, assim, está sendo uma droga super discutida, tá? Os serviços estão comprando muito, que antes eles não compravam, né? Então, a gente geralmente sabia as indicações, mas não tinha como utilizar. E aí, qual é a grande sacada desse etomidato? É a estabilidade cardiovascular que ele dá, tá? Então, como é que ele faz essa estabilidade cardiovascular? Então, o etomidato é uma droga que ele consegue manter o teu paciente com aqueles níveis tensionais que ele deu na hora que ele foi admitido, tá? Então, ele nem aumenta a pressão desse paciente e nem abaixa a pressão desse paciente. Então, por exemplo, chegou no seu plantão aquele senhorzinho que está infartando, é um senhor de 72 anos, tá? Que chegou com uma dor precordial, uma dor típica, parará, você desconfia muito que seja um infarto, e aquele senhorzinho, ele tá ali com a pressão, por exemplo, 9,4, tá? Então, ele consegue se manter perfundido com essa pressão 9,4, e ele tem uma indicação específica para fazer uma intubação. Então, é aquele paciente que você olha e precisa assim, se eu fizer aqui um dormonide, eu vou descompensar ele, tá? Porque a pressão dele vai cair, tá? Então, se eu deixar de fazer uma hipnose, a pressão desse paciente vai pipocar, porque ele vai sentir muita dor durante o procedimento. Então, eu preciso deixar a pressão dele exatamente aqui.
tá? Então, essa é a droga de escolha. É aquela droga que você faz e a pressão do paciente vai se manter exatamente onde está. Se o paciente entrou com a pressão 12,8 e você fizer o etomidato, vai continuar 12,8, tá? Então, ele dá muita estabilidade cardiovascular. Ele tem um início e término de ação bem rápidos, o que a gente preconiza é que ele começa a agir aí em torno de 30 a 90 segundos, tá? Então, ele já dá uma inconsciência rápida, o que é uma droga muito boa para ser utilizada em intubação em sequência rápida, que você precisa fazer as drogas e intubar logo o paciente. E o término de ação também é rápido. Então, aí em torno de 8 a 10 minutos, o paciente já recobre essa consciência, tá? Beleza. Qual é a dose ideal? Eu acho que vocês receberam aí esse material onde tem as doses de vários hipnóticos, tá? Então, geralmente a gente faz entre 0,2 a 0,3 micrograma quilo para o paciente. Só que aí, qual é o grande problema que o etomidato causa? Tá? Ele dá uma supressão de adrenal, tá? Então, ele diminui muito o cortisol do paciente. Todos os estudos falam que você fazendo uma dose específica de etomidato, você vai fazer uma supressão de adrenal, você vai diminuir o cortisol endógeno desse paciente, tá? Mas não é nada clinicamente significante. Então, rapidamente, o paciente vai voltar a produzir esse cortisol de novo e não vai ter uma grande repercussão clínica, tá? Só que uma vez o etomidato sendo feito em bomba de infusão contínua, aí sim, tá? Aí você faz uma supressão. E essa supressão vai ser uma supressão contínua, ou seja, você vai diminuir demais o cortisol desse paciente, você vai originar aí N efeitos colaterais. Então, por isso, unicamente por isso é que ele não permite uma infusão contínua. Então, você faz, induz o paciente, tá? Então, você induziu o paciente, intubou o paciente, ou seja, passou aquele momento crítico, que seria o momento do procedimento, em seguida você pode preparar ali uma solução, por exemplo, de dormonide, e fazer o dormonide em pequenas doses, tá? Que aí não vai ter uma repercussão cardiovascular tão importante como se você fizesse o dormonide em bolos, tá? Então, aqui é a droga de escolha para você fazer para aquele paciente que você quer estabilidade, mas você faz uma dose, intuba o paciente, depois que você organizou o paciente todinho, é que você pensa em qual hipnótico você vai fazer para manter o paciente ali sedado, tá? Mas não pode fazer o etomidato. Beleza, e o Propofol? O Propofol, super falado, né? Acho que está sendo cada vez mais utilizado aí. Era uma droga que era até, sei lá, 10, 15 anos atrás, uma droga um pouco desconhecida, né? Hoje é uma droga que é considerada uma das mais utilizadas, principalmente em UTI também, tá? Principalmente para manter paciente sedado. Então, o que é que a gente tem para falar sobre o Propofol, né? Então, o Propofol, primeiramente, uma coisa que a gente precisa parar para perceber dele aqui é esse ponto. Ele é muito vasodilatador, tá? Então, esse Propofol, ele diminui bastante pressão arterial, tá? Então, isso aqui é um ponto importantíssimo. Porque se você fizer esse Propofol em altas doses, a pressão do paciente vai para o pé, tá? Então, realmente, ele vasodilata demais, principalmente paciente idoso, tá? Então, o paciente idoso tem uma certa sensibilidade ao Propofol. E assim que você faz, você consegue vasodilatar demais esse paciente e a pressão do paciente cai muito. Então, ela não seria aquela droga para você utilizar naquele caso que a gente acabou de dar como exemplo. Aquele senhorzinho de 71 anos que chegou infartando e chegou com aquela pressão assim, 9,5, 9,6, aquela pressão que você diz, não, eu tenho que manter ele aqui, assim, porque ele está perfundido às custas disso, tá? Então, se você entubar esse paciente com Propofol, a pressão dele vai cair demais, tá? E você vai acabar descompensando ele. Então, na verdade, a gente só deve fazer para aqueles pacientes que não tenham muita labilidade pressórica. Então, para aquele paciente que vai suportar ali uma queda de pressão arterial, tá? Ele também tem um início e término de ação rápidos, então a gente acredita aí que em torno de 8 a 10 minutos o paciente já começa a recobrar o nível de consciência, tá? E aí, qual é a grande sacada dele hoje, principalmente para paciente em UTI, tá? Você consegue fazer em bomba de infusão. Então, você consegue, na verdade, manter o paciente sedado com Propofol. E aí, se você fizer em pequenas doses, tá? Bacana, você mantém o paciente sedado sem tanta instabilidade cardiovascular. Lembrar que muitas vezes eu preciso manter o paciente sedado, tá? E o paciente ele tem uma certa instabilidade cardiovascular. Então, o que é que eu faço? Geralmente a gente liga a noradrenalina, que a gente já viu, né? Então, liga uma bomba de nora, então eu consigo fazer a vasoconstrição e mantenho ele sedado ali com Propofol, que teoricamente ia fazer uma vasodilatação, mas não vai conseguir fazer porque a noradrenalina vai estar ali agindo, tá? Então, atualmente ele tem um perfil, na verdade, para ser feito em bomba de infusão, um perfil bem interessante,
tá? Está sendo bem utilizado aí em UTI. Qual é o grande problema, né? Quem já manipulou um Propofol, ele parece muito um leite, então ele, ao contrário de todas as drogas que a gente está bem adaptado a ver, as drogas venosas que são drogas transparentes, né? Semelhante aí à água, a soro, enfim. O Propofol não, ele é igual a leite, tá? Ele é todo branco. E ele vem, na verdade, numa formulação muito gordurosa. Então, se o Propofol cair na sua mão, você consegue perceber realmente que ele tem uma consistência de óleo, tá? Então, por ele ter essa formulação muito voltada aí para uma formulação gordurosa, quando a gente faz em bomba de infusão durante muito tempo, ele pode originar nesse paciente um aumento dos triglicerídeos. Tá? Mas isso daí é quando você faz em bomba de infusão por mais de 2, 3 dias, tá? Então você está fazendo em bomba durante muito tempo, tá? Mas para você manter o paciente sedado até 48 horas, seria uma droga com um bom perfil para manter essa sedação. E outro ponto chave dele, que a gente geralmente está optando muito para entubar os pacientes, né, que não tenham instabilidade cardiovascular e para manter alguns pacientes sedados, seria que ele realmente dá um despertar mais claro. Algumas outras drogas, elas, quando você desliga a bomba, o paciente acorda e ele acorda muito exaltado. Tá? Então, esse paciente ele acorda muitas vezes puxando o tubo, ele acorda puxando equipo de soro, tá? Então ele acorda realmente muito desnorteado. O Propofol não, ele dá um acordar muito mais suave. Então, o paciente, ele acorda, ele tem um despertar muito mais claro, tá? Você consegue se comunicar com ele consegue entender onde ele está. Então, ele traz para a gente aí esse ponto positivo. Em relação à cetamina, né, para a gente finalizar essa questão de hipnose, a cetamina é aquele hipnótico que é super diferente, né? Então, é aquele hipnótico, a gente viu que tinham alguns hipnóticos específicos que iam agir em receptor GABA, e a cetamina era o único que não ia agir em receptor GABA, né? Ele vai agir aí em receptor NMDA. Ele é um antagonista do receptor NMDA. Esse receptor NMDA é aquele mesmo receptor que está muito associado à dor crônica, tá? Então, esse receptor NMDA, ele é aquele receptor também que está muito associado à dor, de uma forma geral. Então, quando você consegue antagonizar esse receptor daqui, você consegue, inclusive, otimizar a analgesia desse paciente, tá? Então, você consegue otimizar aí o efeito de um opioide que você vai estar fazendo e você consegue prevenir o que a gente chama de hiperalgesia, que seria aquela dor que o paciente tem após o procedimento cirúrgico, tá? Então, você conseguiria, na verdade, minimizar isso. Só que qual é o grande problema desse Propofol, né? Ele vai produzir aí uma anestesia que a gente chama dissociativa. Ele vai produzir uma hipnose dissociativa. Então, ele dissocia o tálamo do córtex. E isso origina o que especificamente para esse paciente? Uma série de alucinações. Tá? Então, o paciente, na verdade, ele vai passar por um momento onde ele vai começar a desenvolver algumas alucinações. Essas alucinações, elas são alucinações muito dependentes do estado de espírito do paciente, tá? Então, perceba, se o paciente ele tiver bem, enfim, ele tiver tranquilo, ele vai ter uma alucinação boa, tá? Se o paciente ele tiver tenso, ele tiver nervoso, ele vai ter, muito provavelmente, pesadelos, certo? É tanto que a acetamina, ela é uma medicação que ela é utilizada em raves. Então, tem pessoas específicas que compram essa acetamina e fazem uso em festa. Isso porque em festa você está bem, enfim, então você vai ter realmente uma alucinação boa, tá? Mas na maioria das vezes, como a gente está falando do uso da acetamina em ambiente hospitalar, a gente está diante de um paciente ansioso, com dor, enfim. Então, geralmente, ele causa aí muitas alucinações ruins, tá? Ele dá muita sensação de medo, certo? Só que qual é a grande sacada dessa cetamina, né, que a gente precisa entender aqui? A cetamina, ela consegue liberar, ela consegue fazer uma liberação das catecolaminas endógenas. Então, ela consegue fazer com que você tenha uma descarga dessas catecolaminas. Aí você para agora para pensar, poxa, se eu vou ter uma descarga dessas catecolaminas, essa cetamina ela vai originar o quê? Aumento de frequência cardíaca, ela vai originar aumento de pressão arterial e ela vai originar também broncodilatação. Tá? Então, as catecolaminas endógenas, elas vão agir aí em todos os receptores que a gente já tinha revisado. Então, vão agir em receptor alfa-1, fazendo vasoconstrição,
subindo aí essa pressão arterial, vão agir em receptor beta-1, aumentando frequência cardíaca, subindo o débito cardíaco, vão agir em receptor beta-2, provocando aí uma broncodilatação, tá? Então, de cara, a acetamina é a droga de escolha para você fazer naquele paciente que chegou no seu plantão com uma asma, uma crise muito grave que você precisa entubar o paciente, tá? Então, vai entubar o paciente com cetamina para que ela consiga fazer aí essa broncodilatação, tá? De cara, a gente já começa a perceber que a acetamina seria aí a droga de escolha para você fazer naquele paciente que chegou no seu plantão e o paciente está muito chocado, tá? Está com a pressão muito baixa. Então, na hora que você faz a acetamina, vai ter a liberação dessas catecolaminas e você vai conseguir subir a pressão desse paciente. Então, é aquele paciente que chegou, por exemplo, com um choque hipovolêmico super grave, você já pegou acesso, você está infundindo cristalóide para esse paciente, e o paciente permanece ali com a pressão 6,4, e você precisa entubar o paciente naquele momento, tá? Então, você faz a acetamina, provavelmente a pressão desse paciente vai subir aí 12,8, e com isso você consegue entubar o paciente. Lembrar que as catecolaminas endógenas têm um tempo de meia-vida aí curto, né? Em torno de 3 a 5 minutos. Então, em torno de 3 a 5 minutos, a pressão do paciente vai cair de novo. Então, você tem esse tempo aí para você entubar o paciente e, em seguida, já ligar droga vasoativa, tá? Para que você mantenha aí esses níveis pressóricos estáveis, certo? Então, por isso que a gente diz que ela, na verdade, é a droga principal que a gente utiliza para paciente que tem uma broncoconstrição importante e para paciente que você necessita subir níveis tensionais, então, para pacientes aí chocados, tá? Outro ponto importante é que ela causa uma mínima depressão ventilatória, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Enquanto todas as drogas que a gente viu até agora, você vai fazendo e o paciente ele entra em apneia, tá? A cetamina, dificilmente o paciente ele consegue entrar em apneia. Você faz e o paciente continua respirando, apesar de não ter nível de consciência, tá? Então, ele causa uma depressão ventilatória aí pequena. Só que qual é o grande problema? Ele não preserva reflexo de via aérea. Então, você para, por exemplo, eu vou fazer cetamina para esse paciente. Você faz, o paciente ficou lá respirando, tá? Então, você tem um tempo específico para fazer a intubação. E não se engane, porque se ele regurgitar, ele broncoaspira, tá? Porque ela retira o reflexo da tosse, apesar de manter o paciente ventilando, tá? Então, como a gente tinha visto, na verdade, ele é o hipnótico de maior estabilidade hemodinâmica, porque ele sobe pressão e ele vai subir frequência cardíaca. Tá? Então, ele vai dar aí uma melhorada interessante no perfil hemodinâmico desse paciente. Tá? Ele é o único, como a gente viu, que causa essa estimulação pela liberação dessas catecolaminas endógenas. Tá? Então, ele é o único que causa essa estimulação aí cardiovascular. E geralmente a gente utiliza em dose de 0,5 a 2 micrograma quilo, tá? Sempre é V. Só que aí, quais seriam as grandes contraindicações da cetamina, né? Qualquer paciente que você não pode subir demais a pressão dele, tá? Então, se tiver qualquer paciente que chegou no seu plantão, que você não pode subir demais a pressão desse paciente, você não vai fazer a cetamina. Por exemplo, um paciente que já chegue no seu plantão com a suspeita aí de TCE, tá? Então, o que é que você faz? Nesse caso, o ideal é que você não faça cetamina. Por quê? Porque provavelmente esse paciente aí já tem uma hipertensão intracraniana. E se você subir demais a pressão desse paciente, você piora essa hipertensão, tá? Aqueles pacientes que têm, por exemplo, um AVC hemorrágico, então jamais vou subir demais a pressão desse paciente porque vai sangrar mais para dentro da cabeça desse doente, tá? Então, aqueles pacientes que têm uma suspeita aí de aneurisma, tá? Porque se eu subir demais a pressão desse paciente, eu posso romper esse aneurisma, tá? Paciente cardiopata, coronariopata principalmente, que são aqueles pacientes que já têm aí alguma lesão específica de coronária, tá? E se você subir demais a pressão desse paciente, o paciente pode infartar, né? E por fim, uma contraindicação aí bem específica também seria pacientes que têm doenças psiquiátricas, tá? Por quê? Porque você vai originar uma série de alucinações nesse paciente e pode descompensar ele do ponto de vista da doença mental, tá? Então, jamais a gente deve fazer nesses pacientes. Beleza, então a gente discutiu um pouco o hipnótico, vamos falar um pouquinho de analgesia. Então, são sempre 3 classes de drogas que eu vou escolher. Já consegui entender todos os hipnóticos e consegui entender mais ou menos aí quando eu vou utilizar cada um, tá? Então, já sei escolher a primeira classe, que seria o meu hipnótico. Agora, eu preciso saber escolher a outra classe, que seria o meu opioide, para eu poder originar aí essa analgesia nesse procedimento aí que vai ser tão doloroso.
né? Então, de cara, o que a gente mais utiliza são os opioides, realmente, né? E a gente utiliza qualquer um desses 5, né? Então, a gente faz morfina, fentanil, sulfentanil, alfentanil ou remifentanil. Vamos conhecer a particularidade de cada um para a gente saber qual que a gente vai escolher, tá? Eu já sei escolher o hipnótico, agora eu preciso saber escolher especificamente o meu opioide, né? Para eu ir para essa segunda perninha desse tripé, que seria relacionada à analgesia. Vamos começar falando da morfina. Então, a morfina é um agonista do receptor Mi, né? Ou receptor Mu, que a gente também chama. E aí ela dá uma analgesia bem interessante, né? Assim como todos os opioides, ela vai trazer aí um perfil de analgesia bem interessante para o paciente. Fora isso, ela ainda consegue fazer um perfil de sedação bem bacana, tá? Então, o paciente, ele começa em umas doses um pouco mais elevadas, ele tem realmente uma sedação aí interessante. É tanto que ela é a droga de escolha quando você vai sedar paciente em cuidados paliativos, né? Quando você vai sedar pacientes que estão em dispneia, intensa, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca mais grave, enfim, que entrou aí em cuidados paliativos e ele está com uma dispneia muito intensa, tá? Então, geralmente é a droga de escolha que a gente faz para fazer essa sedação. Só que aí, como todo opioide, né, ela vai ter aí um perfil específico do ponto de vista intestinal que dá muita constipação, tá? Então, geralmente, o paciente que faz uso de morfina, a gente já introduz aí um laxante, tá? E fora isso, ela também faz muito espasmo no esfíncter de Oddi. Então, geralmente, não é o melhor opioide, não é o opioide que a gente mais utiliza para espasmo desse esfíncter e o cálculo da via biliar não vai conseguir sair, tá? Beleza. Fora isso, o que é que a gente começa a perceber aqui? Ela causa, na verdade, uma redução da ventilação desse paciente, tá? Então, o paciente ele vai começar a apresentar uma diminuição da frequência respiratória. E se você fizer em altas doses, o paciente entra em apneia, tá? E a morfina, além disso, ela reduz muito o tônus simpático desse teu paciente, ou seja, ela vai originar uma vasodilatação e vai conseguir reduzir a pressão arterial desse paciente, tá? Então, ela tem um perfil hemodinâmico muito relacionado aí a uma piora dessa pressão arterial, tá? Então, ela diminui muito essa pressão arterial. Então, quando é que eu devo fazer morfina? Naquele paciente, por exemplo, que você quer uma redução desse tônus simpático por algum motivo específico. Digamos, chegou para você um paciente com um edema agudo pulmonar, tá? Então, esse paciente, na verdade, ele já está hipertenso, tá? É um edema agudo hipertensivo, e o paciente, ele está realmente muito dispneico, e você opta por intubar o seu paciente. Qual seria, na verdade, um dos opioides que você ia pensar em usar? A morfina, tá? Porque a morfina, ela vai fazer uma venodilatação também importante, ou seja, o sangue vai tender a ficar estocado realmente no leito venoso desse paciente, e você vai diminuir o retorno venoso, diminuindo para a carga, consequentemente encharcando menos o pulmão do paciente, tá? Então, consequentemente, vai menos sangue aí para esse pulmão, então, consequentemente, você melhoraria esse perfil desse edema agudo, tá? Então, seria uma das drogas que a gente poderia pensar em usar dentro desse nosso tripé. O fentanil é um opioide muito mais potente que a morfina, né? Um opioide sintético. Também vai agir aí nesses receptores opioide Mi, enfim, ele age até em outros receptores, né? Bem como a morfina, ele também causa uma ótima analgesia, uma boa sedação, tá? Também vai fazer a constipação e também vai dar aquele espasmo no esfíncter de Oddi, tá? Qual é a grande particularidade do fentanil em relação à morfina, né? Uma vez você fazendo o fentanil em bolos, tá, você consegue originar o que a gente chama de rigidez torácica. Então, se você fizer um fentanil em bolos e fizer muito rápido, o tórax do paciente fica muito duro, fica muito rígido. Então, às vezes, você tem dificuldade até de ventilar o paciente. Então, sempre que a gente faz o fentanil, a gente faz o fentanil em bolos, mas a gente não faz rápido, tá? Para tentar evitar essa rigidez torácica. Outro ponto importante em relação à morfina é que o fentanil ele é muito mais cardioestável, tá? Então, ele também reduz o tônus simpático, como a morfina faz. Então, ele também vai fazer aí um certo grau de vasodilatação e de diminuição de pressão arterial, mas muito menor do que a morfina. Então, perceba, entre fentanil e entre morfina, o fentanil ele é muito mais cardioestável, tá? Então, ele dá muito mais estabilidade cardiovascular.
Então, por exemplo, para aquele senhorzinho que chegou no teu plantão, aquele senhorzinho que a gente tinha falado, de 71 anos, que chegou infartando, que está com aquela pressão ali, uma pressão 9,6, que você não pode baixar essa pressão, ou tipo uma pressãozinha ali 10,7, você não quer baixar essa pressão, você quer manter ele exatamente assim, você vai fazer etomidato, tá? E dos opioides, o mais cardiostável seria o fentanil, então você vai fazer etomidato e fentanil. Perceba que a cabeça da gente já começa a mudar, a gente já começa a se desprender um pouco desse conceito de dormonida e fentanil para todo mundo, tá? Então, aqui, fentanil realmente seria o mais indicado, porque ele seria o mais cardiostável para aquele paciente, mas em relação ao hipnótico, você ia optar por fazer um etomidato, tá? Beleza, o alfentanil. O alfentanil, ele tem uma particularidade bem interessante, tá? O alfentanil, ele tem um tempo, na verdade, de latência, ou seja, ele começa a agir muito rápido, tá? Então, ele começa a agir em torno de 90 segundos. O fentanil, ele começa a agir, ele tem um pico, na verdade, que a gente chama um pico ótimo de ação, ou seja, ele está realmente naquele momento que você diz, pronto, aqui é onde os receptores estão todos ativados, parará, em torno de 5 minutos, tá? Enquanto que o alfentanil, em torno de 90 segundos, você já consegue atingir esse pico de ação máximo, ou seja, esse pico de ação ótimo, para você ir lá e intubar o paciente. Então, por isso que o alfentanil, ele é o melhor para intubação em sequência rápida. Tá? Então, disparado aí, ele é o melhor para você fazer. Eu quero fazer a droga, o paciente tem que estar pronto agora. Tá? O paciente, eu preciso intubar esse paciente já, é para agora, eu não vou nem fazer a máscara com O2 a 100%, tá? Eu nem tenho tempo para fazer isso, eu preciso intubar o paciente nesse momento. Então, o ideal é que você utilize o alfentanil, porque assim que você fizer, é só o tempo de você pegar o laringoscópio e o tubo e o paciente já vai estar pronto em um nível ótimo desse opioide para ser intubado. Tá? Então, de cara aí, ele é o melhor para intubação em sequência rápida. O sulfentanil de todos, né, um dos mais potentes. Ele só perde aí para o remifentanil, que a gente vai dar uma olhada. Mas o sulfentanil, ele é super lipossolúvel, ele é super potente, tá? É uma droga bastante interessante de ser feita. Qual é o grande problema dele? Ele não tem tanta estabilidade cardiovascular como o fenta, tá? Então, para estabilidade cardiovascular, realmente é melhor a gente fazer fentanil, certo? E o remifentanil, para a gente finalizar esse conceito relacionado à analgesia, para a gente finalizar esse conceito relacionado aos opioides, né? O remifentanil é, de todos os opioides, o mais diferente, tá? E aí, por quê? Primeiro que ele é o mais potente de todos. Então, geralmente, a gente sempre faz ele em bomba de infusão, a gente nunca faz ele direto, tá? Nunca faz ele venoso direto. Geralmente, a gente não costuma fazer muito em bolos, a gente faz em bomba. Beleza, e o que é que esse remifentanil tem de tão diferente, né? Fora ele ser o mais potente, ele é sempre metabolizado pelas colinesterases plasmáticas. Então, perceba, ele vai ser o único opioide aqui, o único opioide de depuração plasmática. Então, ele não vai depender especificamente de metabolização hepática. Todos os outros opioides, enfim, para eles saírem do seu organismo, você precisa ter uma metabolização hepática e excreção renal. O remifentanil não, ele vai ser essencialmente depurado pelas colinesterases plasmáticas. Então, se o paciente tiver uma insuficiência hepática ou o paciente tiver uma insuficiência renal, de cara seria o melhor opioide, tá? Porque ele não vai precisar de rim e de fígado para sair desse paciente, ele vai ser metabolizado ali no plasma mesmo, tá? Então, ele vai ter uma metabolização que a gente chama órgão independente, ele vai ser independente dos órgãos para ser metabolizado, tá? E aí, o que é que acontece? Com isso, ele vai ter um tempo de meia-vida contexto dependente, que é aquele tempo de meia-vida quando você fornece uma infusão contínua ao paciente. Então, tem um tempo de meia-vida normal, que é quando você faz uma dose única. E existe o tempo de meia-vida contexto dependente, que é aquele tempo de meia-vida quando você fornece a droga em infusão contínua. E o tempo de meia-vida dele vai ser sempre fixo, em torno de 4 a 6 minutos. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem 2 pacientes, tá? Então, tem um paciente que você está infundindo, são 2 pacientes de UTI, tá? Então, tem um paciente, você chega para render esse plantão e o plantonista passa para você o seguinte, tem um paciente A, que está fazendo ali uma sedação, o paciente ele está entubado, tá? E ele está sendo sedado com dormonide e fentanil. E tem um paciente B que ele está sendo sedado ali com dormonide e remifentanil. Esse paciente A, ele está sendo sedado já há 3 dias, por exemplo, enquanto que o paciente B está sendo sedado há 15 dias, tá? É um paciente, por exemplo, com Covid-19, que fica em torno de 15 dias entubado. Quando você vai avaliar esse paciente A, você vai desligar a bomba e a quantidade de tempo que ele passou
para que ele comece a acordar vai ser automaticamente dependente do tempo que ele ficou recebendo essa infusão. Então, por exemplo, se ele ficar um dia recebendo uma infusão de fentanil, ele vai demorar um tempo específico, X. Por exemplo, ele vai demorar, sei lá, 3 horas para acordar. Se ele tiver passado uma semana recebendo infusão de fentanil, ele vai demorar aí 24 horas para que ele acorde, após você ter ido lá e ter desligado a bomba. Então, perceba, quanto mais tempo você vai infundir qualquer opioide, mais tempo o paciente vai demorar para acordar. Já o paciente B, que estava fazendo remifentanil, ele vai ter toda a metabolização desse remifentanil em torno de 4 a 6 minutos. Ou seja, mas espera aí, eu coloquei o paciente infundindo o remifentanil por um dia. Se eu desligar a bomba, em 4 a 6 minutos o paciente já vai ter essa depuração. Exato. Mas eu coloquei o remifentanil sendo infundido aí por 3 semanas. Quando você desligar, em 4 a 6 minutos o paciente acorda. Tá? Então, assim, é isso que a gente diz, que esse tempo de meia-vida para o paciente acordar não vai depender do tempo de infusão, vai ser fixo, em torno de 4 a 6 minutos. Não interessa se o paciente ficou um dia com bomba de remifentanil ou se ele ficou aí uma semana, tá? Mas o paciente ele vai acordar em torno de 4 a 6 minutos. Então, geralmente, ele tem uma curta duração, tá? E tem um pico de ação também rápido, em torno de 90 segundos o paciente já está em condição ótima de ser intubado. E o que é que a gente diz além disso, né? Não vai ter nenhum acúmulo nos compartimentos periféricos. Então, assim que você desliga, ele vai ser metabolizado e acabou-se o efeito, ele não vai ficar acumulado, tá? Mas, em contrapartida, ele traz uma particularidade aí um pouco ruim, tá? Que seria ele não tem um efeito residual. Por que essa particularidade seria ruim? Isso quando a gente fala do ponto de vista anestésico. Então, por exemplo, a cirurgia durou 8 horas e eu fiz a cirurgia inteira com remifentanil. Escolhi um hipnótico específico, né? Fiz o bloqueador e fiz a analgesia do paciente inteira durante a cirurgia com remifentanil. Assim que a cirurgia acabar, que eu desligar a bomba, em 4 minutos o paciente acorda e ele vai acordar urrando de dor. Ele vai acordar porque o remifentanil não vai ter efeito residual, tá? Então ele vai acordar com muita dor do procedimento cirúrgico que ele acabou de fazer. Então, sempre que a gente faz remifentanil, se for um paciente que ele tenha algum arcabouço aí importante, enfim, uma injúria que faça com que ele sinta dor, lembrar de antes de desligar a bomba, você fazer algum analgésico para ele, tá? Então, você pode fazer uma dose de tramal, uma dose de morfina, e aí você vai e desliga a bomba, para que o paciente ele não acorde com dor, tá? Já que ele não tem esse efeito residual. Beleza, e para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre os bloqueadores, né? Então, de bloqueador, o que é que eu preciso saber? Então, basicamente, os bloqueadores eles estão divididos aí em duas classes, né? Os bloqueadores que são despolarizantes e os bloqueadores que são adespolarizantes. O que é que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu falo de bloqueador que é despolarizante, quer dizer que ele vai agir muito semelhante à acetilcolina, tá? Então, como é que age, na verdade, um bloqueador? Então, aqui está uma fibra muscular, tá? Aqui está uma fibra do seu músculo. E aqui está o neurônio motor, né? Que vai fazer com que você faça um movimento muscular, tá? Então, o que é que acontece? Você vai automaticamente diz, quero abrir a mão, tá? Então, você vai mexer naqueles grupamentos específicos que vão fazer com que você consiga abrir sua mão. Então, na hora que você dá o comando motor, tá? Então, na hora que seu córtex motor diz, quero abrir a mão, tá? Então, esse comando, ele vai vir pelo seu neurônio, tá? Pelo seu neurônio motor, e aqui ele vai liberar o que a gente chama de acetilcolina. Então, a acetilcolina vai agir nos receptores que vão estar aqui, que são os receptores nicotínicos. Na hora que essa acetilcolina agir e ativar esses receptores daqui, o seu músculo vai se contrair. Tá? Então, eu preciso ter a ativação desse receptor para que o receptor abra, entre sódio, enfim, despolarize a célula e o seu músculo contraia. Então, existem bloqueadores, como, por exemplo, a succinilcolina, que ela age muito semelhante a uma acetilcolina. Até o próprio nome dela já vem dizendo para você que ela tem um radical colina. Então, o que é que ela faz? Ela ativa esse receptor e deixa o receptor aberto durante muito tempo. Então, o receptor ele vai ser ativado, tá? Então, o receptor abre, o sódio entra. Na hora que o sódio entrar por esse canal, ele vai despolarizar a célula e a célula vai entrar naquele período refratário absoluto. E o receptor continua aberto. Então, a célula ela não vai conseguir restaurar o potencial de membrana para que o receptor feche e novamente venha uma contração. Então, você contrai a célula e depois a célula relaxa.
tá? Então, ele vai causar uma despolarização prolongada, que vai fazer com que essa célula entre nesse período refratário absoluto, e em seguida você entre em um processo de relaxamento. Então, a gente diz que esse bloqueador vai ser um bloqueador que a gente chama aí despolarizante. Todos esses outros, rocurônio, pancurônio, atracúrio, mivacúrio, enfim, eles vão ser adespolarizantes. O que é isso? Esse receptor vem e bloqueia, esse bloqueador vem e bloqueia aqui esse receptor. Tá? Então, todos esses, rocurônio, pancurônio, enfim, são bloqueadores que a gente chama adespolarizantes. Então, eles vão vir aqui nesse receptor e vão bloquear o receptor. Então, eles não vão deixar a acetilcolina agir. Tá? Mas aí ele também não causa nenhum tipo de contração dessa musculatura. A musculatura vai permanecer sempre relaxada, tá? E aí, quando é que a gente utiliza a succinilcolina? A succinilcolina, a gente diz que ele é um bloqueador de rápida ação, de ação muito rápida, né? Então, ela vai durar em torno de 3 minutos, enfim, tem livro que diz até 5 minutos. E aí, o que é que acontece com essa succinil? Como ela é um receptor que ela vai agir durante pouco tempo, então assim que você faz, ele age, mas vai ter um tempo de meia-vida específico pequeno, automaticamente ela vai ser a droga de escolha que a gente vai fazer, principalmente quando você quer fazer uma intubação em sequência rápida. Por quê? Ela começa a agir rápido, então eu vou ter o tempo ótimo dela de ação rápido, tá? E se eu não conseguir intubar o paciente volta a respirar, tá? Então, o próprio paciente me tira daquela enrascada, que eu fiz o bloqueador, o paciente entrou em apneia, tá? E aí, se ele ficar em apneia durante 20 minutos e eu não conseguir nem intubar e nem ventilar o paciente, ele vai morrer. Só que se eu fizer a succinilcolina, em torno de 3 a 5 minutos, esse paciente volta a respirar. Então, se eu não conseguir intubar e nem conseguir ventilar, o paciente ele vai voltar a respirar e eu vou sair daquela encrenca, tá? Que seria ter tirado a ventilação desse paciente e não ter mais conseguido dar. Beleza. Então, a indicação principal seria essa, tá? De um paciente, dessa succinilcolina, tá? Em relação ao rocurônio, né? Rocurônio, na verdade, é um bloqueador adespolarizante, um dos mais utilizados, certo? Então, ele não vai dar aquela despolarização para poder relaxar o músculo. Ele chega aqui e bloqueia o receptor nicotínico, tá? De cara. Então, o que é que vai acontecer? Ele automaticamente vai ser uma droga muito utilizada. Qual é o grande problema dele? O paciente só volta a respirar em torno de 20 a 40 minutos, tá? Então, vai demorar um bocado. Só que o rocurônio, ele possui um reversor. Então, se você está trabalhando, por exemplo, em um serviço que tem um rocurônio, que tem um reversor dele, que é o brídio, você pode optar por fazer o rocurônio. Você faz o rocurônio, o paciente vai entrar em um processo de relaxamento máximo, você tenta intubar o paciente. Eita, eu não consegui, eu preciso fazer com que esse paciente volte a respirar. O que é que eu faço? Faço o brídio, faço o reversor, tá? E o paciente ele vai voltar aí a respirar. Então, o rocurônio atualmente está sendo super utilizado também em paciente que eu precise fazer uma ventilação às pressas, tá? Que eu precise realizar essa intubação às pressas, tá? Ou seja, intubação em sequência rápida, justamente às custas desse reversor. Pancurônio. Pancurônio atualmente está sendo uma das drogas mais utilizadas, um dos bloqueadores que é mais utilizado hoje. Por quê? Porque o tempo de ação dele é longo. Então, atualmente, ele é a droga de escolha quando você vai intubar o paciente e você quer manter o paciente muito tempo intubado. Por exemplo, o paciente com Covid-19. Você está lá em sua UTI, um paciente que, ele, do ponto de vista respiratório, ele está em uma situação muito crítica. Então, você sabe que você vai intubar o paciente. Se você sabe que você vai intubar e manter ele intubado durante muito tempo, você pode utilizar aí para ele o pancurônio. Tá? Esse pancurônio vai fazer com que o tempo de ação, de relaxamento desse paciente seja prolongado. Qual é a grande sacada desse pancurônio também? Ele é semelhante à acetamina no que diz respeito de liberar catecolamina endógena, tá? Então, ele, na verdade, vai fazer essa liberação de catecolamina endógena e vai subir a pressão do paciente. Então, para aquele paciente chocado, tá? Para aquele paciente que você vai precisar manter o paciente entubado durante muito tempo, você pode fazer o pancurônio. Hoje está sendo super estudado, justamente porque a gente está precisando utilizar muito bloqueador para paciente com Covid-19, tá? E atracúrio, qual é a grande sacada desse atracúrio? O atracúrio é um irmãozinho do remifenta, tá? Então, o atracúrio, na verdade, ele também vai ter uma metabolização plasmática. Todos esses, o rocurônio e o pancurônio, vão ter metabolização hepática, excreção renal, tá?
O atracúrio e a succinilcolina vão ser metabolização plasmática. Ou seja, eu não preciso que o paciente tenha uma função renal e uma função hepática adequada. Se o paciente ele não tiver, não tem problema. Eu posso fazer a succinil e eu posso fazer o atracúrio, tá? Porque todos eles vão ser metabolizados pelo plasma. Então, eu tiro dessa jogada rim e fígado, tá? Eu não tenho interesse em saber como está a função hepática e função renal, porque eles não vão precisar de rim e de fígado para ser metabolizado e excretado. Qual é o grande inconveniente desse atracúrio? Ele libera muita histamina, tá? Então, geralmente, ele diminui a pressão do paciente às custas de uma vasodilatação que vai acontecer pela liberação excessiva de histamina para esse paciente, beleza? Então, agora a gente já tem mais ou menos as drogas específicas, tá? A gente já sabe mais ou menos o perfil de cada droga dessa, então a gente já tem mais propriedade para poder escolher cada droga específica que vai representar aquela classe, né? Então, eu já consigo mais ou menos pensar aí qual bloqueador eu vou escolher para o meu paciente, eu já consigo pensar mais ou menos qual hipnótico eu devo escolher para esse paciente e também já consigo pensar mais ou menos qual seria o melhor opioide que eu vou escolher aí para o meu paciente, beleza? Então, de posse disso, você consegue fazer esse tripé e você consegue entubar esse paciente com mais tranquilidade. Pronto, minha gente. Então, na verdade, hoje o que a gente tinha para discutir era isso, tá? Então, vocês têm aí alguns casos que são casos um pouco mais complexos, que exigem, na verdade, que vocês tenham conhecimento tanto de droga vasoativa, como de intubação, como de monitorização, enfim, como de distúrbio hidroeletrolítico, tá? A ideia é que a gente discuta esses casos amanhã, quando a gente finalizar essa aula de monitorização, beleza? Então, era isso para hoje, tá, minha gente? Boa noite.